Paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. É um privilégio, é uma alegria ler a palavra de Deus nesse dia especial, dia 24 de outubro. Que bom ter você aqui conosco para juntos lermos a Bíblia. Vamos ler a Bíblia e fazer oração se quiser crescer. Hoje nós vamos ler os capítulos 12 e 13 do Evangelho de Jesus, narrado por Lucas. E vai ser uma leitura muito prazerosa. Vamos lá? Vamos? Advertência de Jesus contra a hipocrisia, capítulo 12. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando uma nas outras, olha só. Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que vocês conversaram às portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade. Quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. A parábola do rico insensato. Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico que tinha uma propriedade fértil, que produziu boas colheitas, pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei, vou debulhar os celeiros e construir outros maiores. Ou melhor, por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Uma observação aqui, gente. Veja que Jesus diz assim: é loucura acumular riquezas terrenas
apenas e não ser rico para com Deus. Ele não condena as riquezas terrenas. Se você é rico para com Deus, entendem? O problema aqui é ser rico na terra e não ser rico em Deus. Esse é o problema. Tem uma outra questão também, outro texto que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não condena o dinheiro e nem a riqueza, mas ela condena o amor a esse bem material, sendo inferior ao amor que você tem para com Deus. Essa é a questão. O dinheiro não pode ser o seu senhor, mas você deve ser o senhor do dinheiro. Ensino sobre dinheiros e bens. Tem mais de 2.000 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro, sabia disso? Versículo 22. Então, voltando-se para os discípulos, Jesus disse: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que a roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que seja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fazem suas roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se aquietem com o que comer ou o que beber, não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo o mundo, mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busque acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, lhes serão dadas, né? Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino, que é muito maior que tudo isso. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Contudo, ajuntarão tesouros no céu. Com isso, ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam e nem se desfazem. Seu tesouro está seguro, ou seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão o roubará, e nenhuma traça o destruirá. Onde o seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos guardarão seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá, enquanto eles estiverem à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer na madrugada, ele será recompensado. Ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a hora que o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Esteja também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Pedro lhe perguntou: Senhor, esta ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu: O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino aos incrédulos. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara nem segue as instruções dele será duramente castigado.
mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Jesus causa divisão. Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um batismo e eu estou angustiado até que ele se realize. Ele está se referindo à sua morte aqui. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente? Por que não decidem por si mesmos o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, procure acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhes digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Capítulo 13, um chamado ao arrependimento. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém. Não, eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. A parábola da figueira que não produz frutos. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, hipócritas, todos vocês trabalham no sábado, acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento que é o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ser ela liberta mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus discípulos, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele dizia. Então Jesus disse, com que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninho em seus galhos. Disse alguém, com que mais parecerá o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer o pão,
Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, não sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastam-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte, do sul, para ocupar seus lugares à mesa do reino de Deus. E prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus lhes disseram: vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora, sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Esta é a leitura para o dia de hoje. Que Deus te abençoe, que ela possa ter falado ao seu coração e que seja uma bênção para você. Deus te abençoe e fique na paz em nome de Jesus.